a essa sexta edição do nosso Pride Talks, né? Essa série de eventos que a gente vem fazendo desde o ano passado, para promover, para trazer informação, trazer conhecimento, né? E estimular aí a nossa cidadania, nossa empatia, e para cada vez mais a gente criar um ambiente diverso, inclusivo e seguro para todo mundo aqui dentro da Cargill, tá? Então a gente foi passando aí por cada uma das letras que representam os grupos do movimento LGBT, né? Hoje a gente chega então na letra I, então é um grupo novo aí, entre aspas, que se junta ao movimento LGBT, então agora fica LGBTI+, né? E aí a gente trouxe o Shei, a Dione e a Thaís, que está chegando, está um pouquinho atrasada, para contar um pouquinho para vocês, dividir as vivências deles, enfim. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado a quem está aqui, obrigado a quem está conectado. Obrigado aos painelistas que vieram hoje e saíram da sua rotina para estar com a gente hoje de manhã. É isso. Bom dia, bom evento. Abro para a Simone fazer a abertura oficial. Obrigada, Eric. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso sexto, então, Pride Talk, né? Já foram vários e é muito legal essa atividade que a gente tem. É uma atividade que a gente sempre aprende bastante, né? E acho que hoje, mais do que nunca, todas as sessões a gente aprendeu muito, mas acho que hoje a gente vai aprender bastante, né? Porque normalmente a gente não escuta falar muito do I, né? E na semana passada a gente assinou um compromisso, né? Aqueles 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Então, o I já faz parte, né, do Fórum. E é importante a gente entender, como o Eric comentou, a gente passou aí por todas as letras, desculpa, no ano passado, e no Pride Talk, acho que de janeiro foi o último, então a gente falou, né, sobre LGBTI, e hoje a gente está aqui para falar do I. E acho que vai ser bem interessante, a gente vai aprender, eu aprendi um pouquinho, mas vou aprender muito mais com os nossos painelistas, e aprendi que realmente é um grupo que tem uma frequência muito maior do que a gente imagina, né, que a gente não escuta falar muito, então acho que é muito do desconhecido. E, normalmente, a gente, como ser humano, quando a gente desconhece, a gente não gosta, né? Então, acho que é importante a gente conhecer, aprender, para poder respeitar, né? Que, no fundo, é o que a gente quer aqui dentro do nosso ambiente de trabalho, muito alinhado com o nosso código de conduta, que é respeitar, né, e tratar as pessoas com dignidade. Então, acho que essas sessões que o Pride promove são fundamentais justamente para o nosso grupo de funcionários aprender, né, e poder respeitar também esse grupo. E a gente tem aí um grupo de funcionários, a Cargill tem em torno de 10 mil funcionários, que, fazendo paralelo pelo que depois a gente vai falar em relação à frequência, é muito natural, estatisticamente, que a gente tenha, né, pessoas que lidaram com esse tema ou lidam, né, hoje com esse tema. Então, é importante a gente, como funcionário, também respeitar e poder, talvez, ajudar pessoas que estão vivendo essa realidade de diversas formas, sejam elas, sejam seus filhos, sejam conhecidos, né, na comunidade. Então, acho que vai ser um momento de bastante aprendizado para a gente. E a liderança da Cargill está muito empenhada em promover esse tipo de conversa e um ambiente de cada vez mais respeito a todos os grupos. Então, obrigada aos nossos convidados especiais. Agora é com vocês. Agora o William, que vai fazer o show aí. Bom dia, pessoal. Eu sou o William, eu vou fazer a mediação. Eric, só antes de você sair, eu queria agradecer, em nome de todos os funcionários e os aliados, ao Eric, que foi a pessoa que orquestrou a organização desse evento. Então, obrigado e parabéns. E obrigado à Simone também, o suporte da diretoria de RH e do Comitê de Diversidade, para a gente poder realizar também esse evento. Eu me considero uma pessoa mais educada do que a média em relação à comunidade LGBT. Eu conheço bastante bem a realidade LGBT, inclusive porque eu sou gay, mas o I de intersexo eu só conheci esse ano. Então, eu imagino que, para a maioria de vocês, seja uma coisa nova também. Então, antes de a gente começar, eu vou passar um vídeo que tem uma linguagem bastante acessível e que fala o que é o I. Daí, a gente, a partir desse conhecimento básico comum, a gente consegue bater um papo, acho que um pouco mais profundo com os nossos convidados. E daí, em seguida, eu apresento os convidados para vocês e a gente começa o bate-papo. A coisa mais fascinante que os cientistas já descobriram é que homens e mulheres podem gerar bebês. Com o tempo, claro, eles foram vendo que a coisa era bem mais complexa. Para simplificar a questão sexual, eles decidiram que só havia 2 sexos biológicos naturais entre os mamíferos: o masculino e o feminino. Só que essa explicação simplista tem muito mais de fé do que de ciência.
Claro que as combinações mais comuns são a mistura do gene X com X, que fazem uma mulher, e do X com Y, que fazem um homem. Mas comum não necessariamente é a mesma coisa que natural. Só na genética tem também as combinações XXX, XXY, XYY e XXXX. E há ainda os hormônios, que alteram como o nosso corpo se manifesta, fazendo ele parecer mais masculino, mais feminino ou mais andrógeno. A cada 100 nascimentos, uma pessoa é assim, nem menino e nem menina. Elas são pessoas normais, inteligentes e, na maioria dos casos, perfeitamente saudáveis. O jeito certo de se referir a elas é chamá-las de pessoas intersexo. Mas atenção, intersexo é bem diferente de transexual. Transsexual é uma pessoa que nasce com um corpo que não representa quem ela é por dentro. Intersexo é uma pessoa que nasce com um corpo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Como a maioria dos médicos não entende que nem todo mundo precisa ser ou homem ou mulher, eles fazem cirurgias nessas pessoas quando elas são ainda bem pequenininhas, dando para elas gêneros que nem sempre as representam. Por isso, ativistas da causa têm defendido que os pais devem esperar até que a criança seja grandinho o suficiente para tomar a sua própria decisão. A maioria dessas pessoas vai ter corpos e personalidades que se parecem com o que a gente entende como ser homem ou mulher. Outras vão se sentir perfeitamente bem sendo exatamente como a natureza as fez e não vão querer se enquadrar nem com uma coisa nem outra. E a gente tem que amar essa diversidade, porque ela é linda e afinal foi a natureza que quis assim. Bom, nós vamos ter 3 painelistas hoje aqui. A Thaís, que é a terceira, está chegando, mas eu já queria, para a gente começar, eu vou chamar a Dione, que nasceu intersexo. Ela é terapeuta ocupacional, é diretora da Associação Brasileira de Intersexos e veio de Curitiba para falar com a gente aqui hoje. Bem-vinda, Dione. Eu também quero chamar aqui o Shey Bittencourt, que também nasceu intersexo. Ele é membro fundador da Associação Brasileira de Intersexos e veio aqui contar a sua história para a gente hoje. Bem-vindo, Shey. Bom, eu queria... Oi? Levantar a tela. Alguém tem o controle? Acho que quando desliga, levanta. Dione, você é uma das pessoas que eu vejo mais ativamente falando sobre a intersexualidade. Você pode contar para a gente um pouquinho da sua história? Quando é que você descobriu que era intersexo? E quais foram um pouco das problemáticas envolvidas aí na sua caminhada? Opa, tá ligado? Não. Oi? Esse tá. Então, gente, a minha história em relação à questão da intersexualidade, ela começou na puberdade, né? Porque, assim, para a gente falar de intersexualidade, a questão é muito mais complexa, né? O vídeo ele explica a questão da intersexualidade, mostra a questão da questão biológica e tal, mas a intersexualidade ela é muito complexa. E ela envolve a questão, sim, genital, como mostra o vídeo, mas mostrou algumas questões em relação a cromossomos, né, e também hormônios e fenótipo também, né? Então, tem muitos casos de pessoas intersexo que são identificadas no nascimento, em relação à genital, por ter genital ambígua ou ambiguidade genital, mas tem pessoas intersexuais que vão descobrir a sua intersexualidade só na puberdade, né, porque no nascimento são identificadas como sendo crianças ou masculinas ou femininas, né, por ter um pênis ou uma vagina, e vão manifestar isso na adolescência, porque não tem aquela puberdade esperada. E por isso que o índice é tão grande. Né? Porque se você for pegar os estados intersexuais que correspondem à genital, é 1 para 2.000 nascimentos. Agora, se você for pegar todos os estados intersexuais, é 1 para 100. O que é uma frequência, eu descobri lendo semana passada, é uma frequência similar à frequência de pessoas ruivas, né? Então, Isso. A quantidade de pessoas ruivas no mundo é muito similar à quantidade de pessoas intersexo. Isso, exatamente. Por isso que eu para poder contar da minha história, eu preciso explicar isso. Porque eu descobri a minha intersexualidade na adolescência. Porque até então, eu era considerada uma pessoa do sexo masculino, né? Daí, tipo, eu aqui, gente, ó, sexo masculino.
né, pra vocês verem, né? Imagina eu lá, criancinha crescendo, né, chegando na puberdade, ganhando caracteres secundários femininos e todo mundo me considerando do sexo masculino, bem isso. Por mais que eu estava ganhando caracteres secundários femininos, era do sexo masculino. Por quê? Porque a questão binária era voltada à genital. Não, se você tem uma genital masculina, não, você tem que ser homem. Você é homem, você não vai ser mulher porque você tem um pênis. É bem isso, né? Independente se você está criando caracteres secundários femininos. No seu caso, quando você diz que está criando caracteres, está falando do seu corpo mesmo. Exato, né? O fenótipo. Seu corpo não era uma questão de identidade de gênero, era uma questão biológica mesmo, né? Sim, o seu sim. corpo estava criando características femininas. Exatamente. Óbvio que a minha identidade de gênero também era feminina, porque se a minha identidade de gênero fosse masculina, eu ia atrás para tentar resolver isso. Ó, vou tentar resolver isso, gente, não quero ter peitos. Óbvio que eu fiquei, meu Deus, tá tendo peitos, que beleza. Adoro. É isso mesmo que eu quero. Quero ter peitos, quero ter... Tudo bem que eu sou seca pra caramba, né? Mas assim, meu quadril tá enlarguecendo, adoro, quero ter quadril largo, óbvio. Mas, assim, né, era o que eu queria, era o que eu desejava, mas estava indo de acordo com a minha mente. Entendeu? Então, era uma pessoa que tinha identidade de gênero feminina, como uma pessoa trans vivencia aquilo, mas, ao mesmo tempo, o meu corpo estava correspondendo àquilo, só que a minha genital não correspondia àquilo. Então, era uma pessoa intersexo e transgênero ao mesmo tempo. Isso acontece dentro da comunidade intersexo. Tem pessoas que são intersexo, que são trans. Né? E tem muita gente que é trans, que é intersexo e não sabe. Então, é uma outra discussão que a gente aponta bastante. Né? Tchê. Ahá! Isso estava acontecendo porque quando a gente fala de intersexo, se a gente for dar uma simplificada, assim, a gente pode ter 3 grandes grupos, pelo que eu entendi. Você me corrija se eu estiver errado. Você pode ter nascido com uma genitália ambígua, que não foi o seu caso. Você pode nascer com, ao longo da vida, não produzir nem hormônios femininos nem masculinos, que seria um outro segundo grupo. Ou você pode nascer com cromossomos que não são XX ou XY. Que daí pode ser XXY, XXXX. Se a gente fosse... Dá para simplificar falando que são esses 3 grandes grupos e você é o terceiro? Então, é assim, é porque... A questão da intersexualidade ela vem sofrendo várias modificações, né? Porque a gente vem sempre estudando sobre isso, né? O que era considerado intersexo anos atrás, hoje em dia, vem sendo modificado. Porque antigamente só era considerado intersexo quem tinha genital ambígua, por exemplo. Você é intersexo e ainda era chamado de hermafrodita, né? E quem não tinha genital ambígua não era considerado intersexo. Né, era simplesmente colocado, não, é do sexo masculino com uma síndrome, é do sexo feminino com uma síndrome. Né? Ou simplesmente tem uma má formação, mas é do sexo masculino. Então, hoje em dia, com os avanços da medicina, né, também com o conhecimento dessa questão da formação do sexo biológico, da questão biológica, vem se entendendo que essa área que corresponde do espectro biológico entre o que se tem entre o masculino e o feminino é muito maior do que se pensava. Então, a gente começa a perceber que entre o masculino e o feminino tem uma diversidade muito maior do que se pensava. Então, a linha que se tem entre o masculino e o feminino não é simplesmente uma linha, é um espectro. Então, o grupo de categorização aumentou muito. Então, o que se tem? Hoje em dia, seria 4 grandes grupos. Né? Teria aquele grupo separado, né, que depois o Tchê pode também me corrigir se eu estiver falando alguma coisa assim fora do comum, né? O que seria que antigamente era chamado do hermafroditismo verdadeiro, que esse termo a gente não usa mais porque além de ser pejorativo, porque tem toda uma história de depreciação em cima, que a gente pode explicar depois o porquê que tem esse nome, que é depreciativo e tal em cima, tá? Que seria a pessoa que tem as gônadas verdadeiras, né, que é você ter o testículo e o ovário presente no indivíduo, né, ou a ovoteste, que a gente chama de intersexo gonadal verdadeiro. Esse é um grupo. Tá? Independente se esse ser vai ter cariótipo. Cariótipo é os cromossomos. Tá? É o exame que a gente faz para saber quais são os cromossomos. XX ou XY, ou uma mistura dos dois, que é mosaicismo. Esse é um grupo. Tá. Daí tem os outros 3 grupos, que é o intersexo, que é geneticamente XX,
que daí pode ser intersexo por ter uma questão gonodal, ou seja, por ter ovário e ter presença de testosterona elevada por questões biológicas, ou por ter presença de pênis, ou por ter uma genital ambígua, N fatores. Ou é o intersexo, que é o outro grupo, por ser XY, que é o outro grupo, né? E daí ter vagina, ou ter ovário, né? Ou ter uma genital ambígua, sendo XY, né? E o outro grupo, que são os intersexos complexos ou indiferenciados. Que são esses intersexos? São essas pessoas que têm características mosaicas, né? O seu cariótipo, por exemplo, ele é complexo. Por exemplo, ou é um cariótipo que é XXY, né? Como o meu cariótipo, por exemplo, é um cariótipo mosaico, né? Eu tenho presença de células de alguns tipos diferentes, né? Então, é um intersexo complexo ou indiferenciado, que é essa categoria diferente. Daí você tem células que são XY, só que você também tem células que são XX, e daí você também tem células que são XXY, né? São os intersexos que são complexos. E eles acontecem porque a natureza quis assim, porque a natureza é diversa, né? Alguns chamam de acidente, né? Tem gente que fala que daí tem aqueles negacionistas, né? Que gostam de falar que é uma malformação, né? Tem gente que diz que é isso. Daí eu fico pensando, gente, mas eu não tenho 3 olhos, nem sou verde, né? Não tô. Eu acho que, né? Não tem nada mal formado aqui, não estou vendo nenhuma malformação aqui, mas tudo bem, né? Eu sempre falo isso, gente. Eu sou muito brincalhona, né? Porque a gente aprende a ficar feliz, né? Com as adversidades da vida. Eu sou muito assim, porque a gente que leva pedrada na rua por ser diferente, né, espancada, quase estuprada na rua várias vezes, a gente aprende a ser diferente, assim, a gente aprende a ser feliz, né, porque é complicado. Então a gente aprende a lidar com as adversidades da vida. Então a gente aprende a brincar com essas coisas. Eu acho que uma das principais mensagens que ficam é que a intersexualidade não é patológica, né? Ela Exato. não significa que você tem uma doença, né? Exato, é uma das grandes lutas nossas. Né? Não que não exista pessoas que são intersexos que podem ser doentes. Claro que vai ter pessoas intersexos que têm alguma patologia, mas não é decorrente da intersexualidade. É como qualquer outro ser humano, que seja endossexo, né, ou diádico, que pode ter uma patologia, ou uma pessoa que seja cisgênero, que pode ter uma patologia, ou heterossexual, que pode ter uma patologia, uma pessoa intersexo pode ter uma patologia, mas não é decorrente da nossa intersexualidade ou transgeneridade. É sim porque a pessoa pode ter, como qualquer outro ser humano. Não existe uma relação de causa e efeito entre né? O corpo da pessoa, no que diz respeito se ela é diádica ou intersexual, e a patologia que possa existir, né? Não tem uma relação de causa e efeito. Eu queria apresentar a Thaís, que acabou de chegar. São Paulo é assim, né, Thaís? É trânsito, a gente se vira como dá. A Thaís, ela é mãe de uma criança intersexo, ela é psicóloga e é membro da Comissão de Diversidade de Sexo e Gênero da OAB. Bem-vinda, Thaís. Aproveitando, a gente não fala pessoa intersexo e pessoa normal, né? Porque todo mundo é normal. Como a gente acabou de ver, é uma variação natural e comum das formas de corpo que a natureza provê. Então, a gente fala, para quem não é intersexo, como é o meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa diádica, né? Sou uma pessoa que não é intersexo, é diádico, certo? É isso? É isso. Chay, você quer contar um pouquinho para a gente da sua história? Você tem uma história que é um pouco parecida com a da Dione, mas você acabou descobrindo a sua intersexualidade um pouco mais tarde na sua vida, né? Como é que isso aconteceu? Na verdade, eu acabei descobrindo o que era intersexualidade um pouco mais tarde na vida, mas eu sempre soube que eu era diferente, porque quando eu nasci com o genital ambíguo. Então, os médicos eles não sabiam dizer se o bebezinho que nasceu lá, que era eu, era um menino ou uma menina. E aí eles fizeram vários exames lá, e eles decidiram que eu era uma menina. Mas meninas não podem ter pênis. Então, para ser menina, não poderia ter pênis. Eles me submeteram aos 8 meses de idade a uma cirurgia, que foi uma cirurgia para me encaixar dentro do que era entendido como sexo feminino, onde eles removeram parte do meu genital
Isso eu com 8 meses, né? Então, eu não tinha condições de consentir, não tinha como definir se realmente aquele era o gênero que eu ia me expressar mais para frente. E foi uma cirurgia irreversível, né? Então, deixou marcas. Isso foi feito... Eu nasci em 81, então isso foi feito na década de 80. O procedimento não era o mesmo que é feito hoje. E deixou algumas sequelas. E eu, durante o meu desenvolvimento, eu me olhava no espelho e eu percebia que eu era diferente, que o meu corpo era diferente. Quando iniciou a idade que eu deveria estar entrando na puberdade, eu não entrei, porque eles também removeram as minhas gônadas. Eu nasci dentro daquilo que a Johnny chamou de intersexo gonadal verdadeiro. Então, eu nasci com gônadas que têm um tecido que é testicular e ovariano na mesma gônada, que chama ovotestes. E eles removeram também, porque naquela época eles acreditavam que ovotestes iam ter tumores malignos e que ia acabar com a minha saúde e tal. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que você pode deixar essas gônadas na pessoa, que elas vão produzir hormônios que vão fazer bem para o corpo, para a densidade óssea, para várias outras questões, né? Então, essa cirurgia ela é puramente estética, se a gente fosse simplificar, né? Não tem... não deveria causar uma doença ter essa genitália ambígua, né? Ou ter esse corpo ambíguo, certo? Exatamente. Eles olhavam para uma pessoa, que era eu, bebezinho lá, com genital ambíguo, e eles falavam, não, isso aqui está errado, porque não dá para chamar de menina nem de menino. Então, a questão era puramente estética, porque a sociedade não conseguia aceitar que uma menina poderia ter um pênis. Então, teria que ser, na cabeça deles, teria que ser removido, né? E é tão errado que, na verdade, essas cirurgias, na verdade, elas aumentam ou criam riscos para a saúde da pessoa ao longo da vida, né? Sim. Eu li na semana passada um relatório do Human Rights Watch com a Sociedade Americana de Intersexuais, que eles demonstram uma proporção imensa de pessoas que são submetidas a essa cirurgia para definir entre, né, a cirurgia estética e que depois, mais tarde na vida, têm problemas de saúde e outras, inclusive, não conseguem sentir prazer, não conseguem ter orgasmo, por exemplo, que é uma coisa muito séria, né? Sim, especialmente no meu caso, né, tem vários tipos de genital ambíguo, mas no meu caso, na altura do que seria um clitóris, era um pênis, né? E a remoção, na verdade, ela cortou várias terminações nervosas. Eu tenho algumas dores crônicas por conta disso. É comum acontecer com crianças que passaram por essa cirurgia. Dores crônicas, incontinência urinária, falta de sensibilidade na região genital. Então, tem várias questões que vêm dessas cirurgias, né? E essa é uma grande luta de vocês, né, para que as crianças, os bebês, não precisem passar por essa cirurgia. Exatamente. Porque, para a gente que já é adulto, já passou, não tem mais o que ser feito, né? A nossa ideia é mais focar nas próximas gerações, para que essas crianças que estão nascendo agora não sejam submetidas a isso que a gente passou. E a Thaís teve uma história um pouco parecida também, né, Thaís? Você foi mãe de uma criança intersexo. Você pode contar para a gente? Você já sabia disso antes de o seu filho nascer? Como é que isso aconteceu? Então, o que eu sabia aquilo que a gente estuda na escola, né? Que é um percentual muito baixo, que é muito raro acontecer. E na minha época, pelo menos na faculdade, quando eu estudei, eu fiz a especialização em educação especial, então a gente estudava muito questões de síndromes genéticas, tal. Então era uma visão muito patológica, né? Aquela visão até daqueles livros de genética, né? Genética médica, que vem até o termo, né? Aberrações cromossômicas. O termo aberração é utilizado, né? Na medicina. Agora tem mudado um pouco, mas na época da minha graduação, na área de educação especial, foi assim, a visão que eu tinha. E eu já atuava, por ser psicopedagoga, já atuava muitos anos na área mesmo, sempre em contato, na questão da síndrome mesmo, que é a visão muito médica, né, que tem. Mas eu já tinha aquela luta toda por educação inclusiva, e o meu mestrado, eu fazia mestrado
eu pesquisei educação sexual de adolescente, então já trabalhava com diversidade e tudo mais. Quando eu engravidei, o Jacob foi meu terceiro filho. E eu estava no doutorado. E o que me surpreendeu foi justamente os médicos não saberem lidar com a situação. E me surpreendeu muito também eu ser uma aluna de doutorado numa universidade pública e saber muito pouco, nunca ter escutado o termo intersexo. Foram eles que me apresentaram o termo intersexo. Foi através dos ativistas, porque quando foi diagnosticado, né, entre aspas, né, genitália ambígua na gestação, no ultrassom. Primeiro eles viram, é um menino. Depois, com 28 semanas, como ele tinha uma cardiopatia grave, tive que fazer alguns exames a mais complexos. Aí apareceu a questão da genitália ambígua. Isso assustou muito mais a equipe médica do que a cardiopatia grave que ele tinha, que era uma cardiopatia que comprometia muito a vida. Ele tinha uma questão neurológica também, a ausência de algumas estruturas cerebrais, por exemplo, na gravidez tinha suspeita de microcefalia ou até de anencefálico, mas isso para os médicos era mais natural do que a questão sexual, mexeu com muito mais conceitos. E aí chegaram a me indicar aborto, falavam que eu ia me assustar com a aparência dele ou dela, eles não sabiam definir nem na linguagem como ficaria e tal. E a gente teve toda uma questão de, não, nós vamos ter nosso filho do jeito que ele é, porque se eu não fosse para ter, eu não teria tido meu filho no início da gestação. E aí, o que aconteceu? Quando ele nasceu, que vieram as questões mais éticas, porque no hospital, era também um hospital dentro de uma universidade pública de alta referência, porque ele teve que nascer no hospital assim por causa da questão cardíaca. E o que aconteceu foi que ele ficou uma semana internado, não por causa do coração, mas para definirem o sexo. Vários exames, sabe, ultrassom, cariótipo e tudo mais. E não foi registrado, porque eles não preencheram o registro de nascimento, porque tem sexo masculino, feminino. Tem o termo ignorado também. Mas o que acontece? Eles não me forneceram a documentação falando que, se fica algum campo em branco, não pode registrar. Então, eu fiquei questionando, nossa, então uma pessoa não tem direito de existir se ela não tem um sexo definido. Olha a complexidade da questão sexual. E aí, quando eles falaram que era uma prática normal, tal, esse preenchimento, tudo, e eu fui procurar no Google mesmo, eu estava internada ainda, né? E eu descobri que tinham vários bebês que não eram registrados no tempo certo, uns chegavam a 2, 3 anos sem registro porque tinham ambiguidade sexual. Na época era o termo que era passado para mim. Fui procurar promotor, advogado, médico, professores da universidade, tudo, e ninguém nunca tinha escutado falar no assunto. Eu fui achar uma orientação com as pessoas ativistas intersexo, que foram quem soube me explicar certinho tudo que estava acontecendo. E aí, para mim, foi assim que me despertou, até eu pensei, nossa, como pode? Né? Vamos pensar, em pleno século XXI, uma questão está tão assim abandonada, porque eu fiquei pensando na questão da pesquisa mesmo, porque eu sempre estava na universidade pública, e ninguém sabia nada sobre o assunto. E aí teve várias questões. Eu acho que muitas das assim de tratamentos que eram negligenciados a ele envolvia assim, por exemplo, ele precisou ficar na fila de transplante cardíaco. Cada problema associado, né, vamos usar esse termo, do ponto de vista médico, joga para trás na fila de transplante. E a questão ser intersexo era uma delas. Então, assim... E puramente burocrática, né? Porque o fato de ele ter nascido com a genitália ambígua não trazia nenhuma patologia, não trazia nenhum problema de saúde, era puramente burocrático, né? Não, tanto que uma coisa que é comum em bebê é infecção urinária. Ele nunca teve uma infecção urinária, ele viveu 1 ano e 7 meses. Então, assim, eu não tinha problema nenhum em relação à saúde dele, urológica,
tal. E outra coisa, como na época, os médicos, na primeira semana de vida, chegaram a falar, olha, se a gente não conseguir assim definir se é menino, a gente vai fazer uma vagina nele porque é mais fácil. Aí eu até pedi para o médico, repete sua frase, vagina nele porque é mais fácil, aí você educa como menina. Então, ficou meio ambíguo, né? E eu falei, não vai fazer nada, ele vai crescer assim e ele vai escolher o que ele quer do corpo dele, o corpo é dele. Ele tem que ter uma autonomia sobre o corpo e tudo mais. Daí eu fiquei assim, será que eu sou a única louca aqui que não opere meu filho? Aí foi quando eu conheci Dione, Cheio, Ernesto, todo mundo, e eles, não, você está certa, então tá bom. Aí eles que foram me apoiando todo esse tempo. E aí eu fui tendo acesso a outras mães que passaram... no ano que ele nasceu, tinha mais 3 crianças na minha cidade que nasceram assim. E esse ano eu já vi umas 5 crianças serem operadas, e não é só uma cirurgia, faz uma, tem que ficar a infância inteira fazendo outra, e resulta muita infecção urinária, problemas que a criança não tinha de saúde, ela passa a ter. Então, é uma situação bem complexa. Assim, bem... Remete para a gente também a pergunta de por que a gente tem que se enquadrar em masculino ou feminino se ter um genital ambíguo não traz nenhum problema de saúde, né? Um outro problema que você comentou comigo na semana passada é a dificuldade de ter plano de saúde, né? Sim. O que aconteceu foi assim, como ele não tinha a declaração de nascido vivo, eu não pude registrá-lo, né? Ter certidão de nascimento. E aí eu tive que esperar o cariótipo, né, por 2 meses para poder registrar. Foram só 2 meses, porque eu fiz pelo meu plano de saúde. Ele ficou como RN de Thaís muitos meses, ele não tinha nome. Então, é outro direito que ele perdeu, não ter nome. E aí, ele não tinha cartão SUS, porque ele não existia, né? Então, é uma pessoa que assim, não existia, não tinha direito a existir por ser intersexo. Eu fiquei sem o auxílio maternidade, na época, a licença maternidade. A licença eu tinha, não tinha o auxílio, não recebia, porque eu não consegui documentar que meu filho nasceu. Então, assim, era um absurdo total. Eu fui receber a parte do auxílio maternidade depois de 3, 4 meses que ele tinha nascido, porque até daí saiu a documentação dele, aí até eu levar no INSS, elas aceitarem atrasado, entrar com recurso e tudo mais. Então, teve uma série de questões assim bem burocráticas. O convênio que eu fiz, eu peguei o meu convênio, negociei com o convênio, expliquei o que estava acontecendo, aí eles cobravam um valor maior no meu para usar como RN, porque pode usar só por 30 dias, né, depois que nasce. E tinha outra questão, eu tinha que ter o convênio que ele nasceu, porque problemas congênitos só cobre no que nasceu no parto, né? Se eu fizesse um outro plano de saúde, não cobriria. E então, assim, são situações assim bem complexas. Uma vai levando a outra. E o que mais me chocou são muitas mães acharem normal. Ele demorou para registrar porque não tinha sexo definido. Eu não consigo achar isso normal. E muitas mães acham. Sei lá, esse mês eu conversei com umas 3 mães. Elas acham, sabe, como se fosse algo que a gente pode aceitar e não é. Ou fazer essas cirurgias, elas aceitam muito facilmente, por causa do discurso médico. Força a fazer, né? Existe um contexto que força a fazer a cirurgia. É o médico que sugere que a cirurgia seja feita, é toda essa questão burocrática para você poder receber, é o seu sustento, né? A forma de você conseguir sustentar o seu filho, que acaba forçando muitos pais a fazerem a cirurgia. E o medo do preconceito social. Os pais acabam não contando para ninguém, igual eu falava para todo mundo, meu filho é intersexo. Mas a maioria, nossa, você está expondo ele. Eu falei, eu falar que ele é cardiopata, é exposição? É uma condição dele. Então, assim... E aí, depois, né, de 1 ano, eu tive outra filha, que ela vai tendo um filho atrás do... E aí, quando nasceu tudo... A primeira coisa que eu quis olhar foi a declaração de nascido vivo, né? E aí eu fui olhar lá, nossa, tem masculino, feminino, tem um campo ignorado, porque no dele eu não tinha prestado atenção nisso. Eu fui muito na ideia dos médicos, do setor jurídico do hospital e tudo mais. E aí mandei até para o pessoal no grupo, gente, agora tem sexo ignorado na declaração de nascido vivo. Tal. Daí fomos pesquisar, a gente descobriu que a lei era de 2012. Meu filho nasceu em 2016. Ou seja, ele tinha direito ao campo sexo ignorado, ele teria sido registrado sem sexo definido,
e depois que definissem biologicamente, tal, né, ele seria colocaria o sexo, né? A gente descobriu essa resolução, né? E aí que eu pensei, nossa, está tudo errado, tem que urgentemente capacitar as equipes médicas, a maternidade com preenchimento correto, porque pelo menos é um direito a menos que seja violado, né? Que é a questão do registro e a luta pelas não é mutilação, isso aí que a gente fala, mutilação genital, né? E foi isso que aconteceu com você, né, Shea? Então, você passou pela cirurgia e mais tarde na vida você se entendeu como homem, né? Então, na verdade, eu me entendo como pessoa não binária, que já é uma outra questão que está ligada a gênero. A gente está falando agora de pessoas não binárias, mas, assim, quando eu cresci, quando eu estava desenvolvendo a minha identidade, eu já me construí como essa pessoa não binária, só que naquela época não tinha nome para isso. Hoje a gente tem um nome não binário. Mas eu sempre fui assim, eu me considerava... Para mim, eu achava muito estranho quando eu via as pessoas falando o homem construiu tal coisa. Eu já achava, mas por que o homem? Né? Por que eles usam o homem? Né? E essas questões assim, de gênero, eu ficava pensando, mas aquilo ali é trabalho de mulher, aquilo é trabalho de homem. Para mim, já não fazia sentido. Você vai pensar, não, mas isso não tem por que ser assim. Explica né? para a gente o que é não binário. Não binários são pessoas... É uma identidade de gênero, né? São pessoas trans, que não se entendem nem como homem, nem como mulher. Ou podem se entender um pouco como homem, um pouco como mulher. Existem 3 expressões da não-binariedade, né? Que seria o gênero fluido, que é aquela pessoa que, em certos momentos, se vê mais masculino, em outros mais feminino. A ageneridade, que é aquela pessoa que não se vê nem como homem, nem como mulher. E a pessoa que ela se vê em algum lugar ali no meio, entre homem e entre mulher, mas não se desloca. Então, você tem essas 3 expressões da não-binariedade. Mas isso é uma identidade de gênero. No meu caso, como eu nasci intersexo, se eu tivesse tido a designação do gênero ignorado, eu poderia dizer eu sou uma pessoa cisgênero, né? Se eu tivesse esse gênero ignorado até hoje, né? Porque aí eu ia me entender no mesmo gênero que eu fui designado. Só que lá atrás, aquilo que disseram para a Thaís, disseram para os meus pais. É mais fácil a gente remover o pênis e tornar uma menina, porque já vem de todo um raciocínio machista, né? De que se o homem tiver o pênis muito pequeno, ele não vai ser visto como homem, né? E a mulher ela não precisa fazer nada, né? Ela só tem que estar ali supostamente, né? No pensar machista, só tem que estar ali e abrir as pernas, né? O homem com o pênis pequeno ele vai ser mal visto, ele vai ser menos homem e tal. Então, a ideia deles era mais fácil remover o pênis e criar como menina. Então é por isso que eles me submeteram a essa cirurgia. E como foi que você descobriu que a cirurgia que você tinha passado por essa cirurgia? Então, eu já percebia que meu corpo era um pouquinho diferente. Existem algumas marcas cirúrgicas que são visíveis, mas até então eu não sabia. Depois de muito pressionar a minha mãe, isso só depois que meu pai faleceu, ela finalmente abriu e falou, não, você nasceu assim, 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 você nasceu em tal lugar, você passou pela primeira cirurgia em tal lugar, o nome de um dos médicos que te atendeu foi tal. E aí, com essas informações, eu peguei tudo isso e fui atrás do meu prontuário médico, que eu só consegui no início desse ano. Então, eu já sabia que eu era uma pessoa intersexo, mas a confirmação efetiva mesmo, do prontuário, com diagnóstico, tudo, eu só consegui no começo desse ano. Posso só... Teu prontuário, faltava informações? Falta um monte de informação. Eu levei para o Dr. Magnus, que é o médico que me atende hoje, né? E ele deu uma olhada rápida lá, a minha psicóloga lá também olhou, ela falou, nossa, mas não tem nada das hormonizações, não tem detalhe da cirurgia, tem assim 2, 3 exames, diagnóstico provisório e diagnóstico definitivo. Porque, assim, eu queria até colocar isso, porque eles não sabem tanto lidar com a situação, porque, se eu for pensar, do Jacob vai fazer 2 anos do nascimento dele, esse mês. Então, há 2 anos atrás, por exemplo, a ressonância fetal, que diagnosticava ausência de genesia de corpo caloso no cérebro e as cardiopatias, vem laudado isso, mas a questão sexual eles não colocaram no laudo, eles me falaram, porque eles acham um assunto tão assim difícil, que para eles é mais fácil falar que tem um problema cerebral e cardíaco do que uma questão sexual que não afetava a saúde. Então, assim, eles não laudaram, eles me falaram na consulta. E também, quando ele foi fazer cirurgia cardíaca, foi feito alguns exames, 1 ano depois, né, 1 ano e meio, encontraram próstata.
né, nele. Então, já pensou, se tivessem feito uma vagina, porque é tão pequenininho, criança, quando nasce, os exames, por mais sofisticados que sejam, não vê tudo. E se tivessem, por exemplo, não iam fazer por causa da cardiopatia nele, uma cirurgia, mas se tivessem feito, depois de um ano começa a aparecer outras estruturas, né? E também eu mandei mensagem para todo mundo, acharam próstata, estou querendo assim reafirmar, tem que lutar pela não cirurgia, porque o corpo vai mudando e até a puberdade muda muito. E o que aconteceu? Fui pegar o laudo também, toda feliz, né? Eles laudaram a parte rim, parte urinária, mas não laudaram o achado da próstata. Então, assim, eu fico tentando entender qual que é a dificuldade deles em montar esses prontuários direito e laudar quando se refere a sexo. Na verdade, é porque a gente sabe, né, a questão do romper com o binarismo masculino-feminino. É muito complexo isso, né? No meu caso, eu não consegui até hoje o prontuário da maternidade. Eles me responderam dizendo que só entregam com ordem judicial. É muito cruel, né? Ter que fazer essa cirurgia que é puramente estética apenas para conseguir definir se é masculino ou se é feminino, porque existe essa ideia de que qualquer coisa que não seja 100% masculino ou 100% feminino é estranho. Dione, você teve suporte da sua família, né? Quando você depois descobriu e se entendeu como mulher e, de certa forma, você fez uma transição, né? Porque você tinha sido criada como menino até o início da sua puberdade. Como é que foi isso? Qual a importância da família dar esse suporte? Então, tive suporte, assim, porque a importância é não ser expulsa de casa, né? Porque, assim, imagina, eu fui criada como menino até meus 12, 13 anos ali, né? Eu falo 12, 13 porque 13 anos foi o momento da transição, né? Foi quando eu comecei a trocar de roupa e fazer a transição para o feminino. Mas é nessa fase que a pessoa que faz a transição, que é criada de um gênero e faz a transição para o outro, é expulsa de casa. E daí, se é expulsa de casa, você tem várias perdas, né? Desde escola, né? Desde a própria estrutura familiar, daí você cai no meio da rua, daí você pode se prostituir, né? Não, vai se prostituir, daí vai ser exposta a bombadeiras, silicone industrial, né? O que acontece, tanto que a gente tem um exemplo dentro da nossa militância, né, intersexo, né? A gente pode citar ela, né, a Luísa Freitas, que é uma das nossas ativistas intersexo também, que tem uma história parecida com a minha, de pessoa inter e trans, né, que foi expulsa de casa e caiu na prostituição por causa disso, né? Isso não aconteceu comigo, mas porque eu tive suporte, né? Então, não ter suporte me evitou cair na prostituição e possibilitou eu ter afeto, né, carinho e suportar aquela discriminação que, no contexto que eu vivia, era muito grande, né? Porque como eu morava nessa época, eu morava aqui no interior de São Paulo, era em Ribeirão Preto, e daí o lugar onde eu morava tinha uma dominação muito grande de linhas neopentecostais de igrejas evangélicas, né, principalmente Congregação Cristã, Assembleia de Deus e Universal, que infelizmente são linhas muito ortodoxas, né, e se comportam muito como a Igreja Católica antes da Reforma, né? E eles perseguiam bastante. Assim, se não fosse o suporte da minha família ali, me ajudando, eu não sei se eu estaria até viva, né? Porque atentaram contra a minha vida várias vezes, em nome de Jesus, né? E foi bem complicado. Então, a minha família foi muito importante para isso. É muito importante que as famílias procurem suporte, né? Hoje, se alguém que está vendo a gente, ou no futuro passe pela situação de ter um filho intersex ou algum conhecido, quem que vocês recomendam? Que tipo de suporte? Onde se procura informação hoje sobre isso para evitar que as cirurgias aconteçam e para a família aprender como dar suporte? Então, infelizmente, eu ia falar para procurar a gente, primeiramente. Eu falo infelizmente... Não, eu falei infelizmente no sentido assim, porque a gente ainda não tem um órgão especializado assim, juridicamente para dar um suporte legal perante o Conselho Federal de Medicina, que é muito forte ainda, que a gente não consegue ter um bom diálogo com eles, é nesse sentido.
Mas, felizmente, a gente consegue passar as informações o que é discutido internacionalmente, em relação à OMS, à ONU, principalmente, né? E órgãos internacionais de direitos humanos em geral e até órgãos de pessoas intersexo. Então, você pode procurar a gente, tanto pela página Visibilidade Intersexo, né? Agora a Brai está saindo, que é a Associação Brasileira Intersexo, né? Falei certo, né? Ai, gente. E daí a gente pode dar esse suporte, tá? Só que a gente também está fazendo parcerias, né? Com a OAB, né? Principalmente, né, para poder dar esse suporte. Principalmente a OAB tem ajudado bastante a gente em vários setores, né? Lá no Paraná, a OAB lá em Curitiba assim tem ajudado assim a gente lá, principalmente em Curitiba, eu procurei algumas vezes lá para tirar algumas dúvidas, ajudou. A Thaís também tem tendo bastante suporte, né? Em outros setores a gente também tem tido bastante suporte, mas fora isso, dentro da saúde, aqui no Brasil é bem complicado, porque o Conselho Federal de Medicina ele se ausenta, porque ele legitimiza esse tipo de cirurgia. E, infelizmente, aqui no Brasil, ele legitimiza esse tipo de procedimento. Tanto que eu já participei, a gente já participou de algumas bancas, eu já participei de algumas bancas sozinha, assim, em alguns momentos. Até alguns congressos que eu fui, e a gente convidou o Conselho Federal de Medicina, a gente convidou o Conselho Regional de Medicina em alguns momentos, e eles se ausentaram, eles não responderam e-mail. Eu sempre trago isso porque eles se ausentam, né? Eles não querem discutir a questão, eles não querem mudar a resolução deles, que legitimiza esse tipo de procedimento, né? Mesmo com posicionamentos internacionais sendo contrário a esse tipo, mesmo com países vizinhos mudando a resolução, né? O Chile proibiu a cirurgia de pessoas intersexo, né? A Argentina não proibiu, mas o sistema de saúde já vem dando passos, né, nesse sentido de ouvir mais os pacientes. O Uruguai também, né, vem ouvindo um pouco mais, pelo que a gente tem tido contato, né? E outros países aqui, a gente tem o Canadá também tem tido posicionamentos interessantes. Os Estados Unidos, alguns estados têm tido posicionamentos bem interessantes também. Na Europa, vários países têm tido posicionamentos. Portugal, que foi o nosso país colonizador e trouxe uma cultura bem patriarcal e machista, mudou totalmente seu posicionamento, né? Recentemente proibiu esse tipo de procedimento, legalizou registro de pessoas intersexo, né? Então, a gente que está atrasado. O Brasil que está fechando os olhos para o mundo, assim. Eu estava vendo na semana passada também, quando eu pesquisei mais profundamente sobre o tema, que na Europa alguns países já consideram como tortura essa cirurgia, né? A Alemanha proibiu esse tipo de cirurgia, legalizou o terceiro gênero, né, para proteger pessoas intersexuais, né? Quem mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui tem Malta, Portugal, a Bélgica, se eu não me engano. E tem uns países na Ásia, tipo Bangladesh, Paquistão, que também reconhecem o terceiro gênero como ele tem suas particularidades em relação às homossexuais, né, que é bem complicado, né, mas em relação ao terceiro gênero de proteção a pessoas trans e intersexuais, eles têm avanços maiores que o Brasil, né? Apesar de ter uma cultura bem machista, assim, que isola pessoas trans, isola pessoas intersexo, ao mesmo tempo o governo reconhece o terceiro gênero e tem políticas públicas e políticas governamentais que reconhecem as pessoas trans e intersexo, e tem lei até de identidade de gênero, porque dentro do Alcorão não tem nada que fale contra pessoas trans e intersexo, entendeu? Então não tem um porquê o governo fazer nada contra. Só que por ter uma questão machista dentro da sociedade, que a mulher, por exemplo, precisa dar filhos, e às vezes a pessoa intersexo, dependendo do caso, não pode gerar filhos, e a pessoa trans, e como lá tem a questão da binariedade muito forte, e você sendo trans, você precisa passar para a cirurgia, então você pode perder a fertilidade, então você vai ser uma mulher infértil, então você não pode gerar filho, então a questão machista não é nem por você ser trans, mas por você ser uma mulher infértil, então você é excluída da sociedade, porque qual que é a sua função enquanto mulher? Prover. Então tem essa questão, pelo que eu converso com alguns ativistas
trans lá do Paquistão, por exemplo. Eu acho que essas diferenças ao redor do mundo só trazem exemplos para a gente pensar como é uma questão cultural, né? Quer dizer, tem alguns países que fazem com que você passe por uma cirurgia que é mutiladora simplesmente porque existe um modelo mental, uma crença que diz que qualquer coisa que não seja 100% homem, biologicamente 100% mulher, é errado, né? Um clique que me deu quando comecei a pesquisar sobre isso também é que às vezes a gente vê vários comentários chulos na internet que fazem assim, Deus, eles falam exatamente isso, Deus criou o homem, a mulher, o resto é gambiarra. O que é totalmente uma mentira, né? Porque 1% da população nasce intersexo e é como a natureza quis, né? Sim, se existe um Deus, né? Eu acredito que exista. Eu tenho minha crença, apesar de não condizer com a crença da maioria, né? Que é uma crença, minha crença é diferente. Ela é mais animista, mística, tal. Mas eu acredito que exista algo superior. Eu acredito nisso. Ele fez a natureza como ela está posta, né? E ela, como está posta, ela colocou as pessoas LGBTs aí, ela colocou as pessoas intersexo e ela é natural. Então, ela fez as pessoas intersexo aí a mais de 1% da população ainda, né? Porque o dado de 1% é um dado aproximado para menos, na verdade. Não é para mais, é para menos, né? E a gente faz parte da natureza, né? Então, Deus criou a gente, sim. A gente faz parte da natureza enquanto ser vivente. Então, Deus nos fez. E se Deus criou macho e fêmea, Ele também criou intersexo e também criou LGBT, e a gente faz sim parte da natureza. A gente não é gambiarra. Gambiarra é essa ideologia de gênero que criaram de falar que só existe macho e fêmea para justificar esse modelo binário. Que é muito cruel, né? A gente vai abrir para pergunta. Alguém... Eu cheguei atrasada, desculpa. A minha pergunta é: de onde vocês retiram esses dados, essa fonte de a cada 100 crianças, uma nasce intersexo? Porque eu acho assim, estatisticamente é um número muito alto para a gente não ter tanta informação sobre. Tem pessoas que não fazem ideia o que é uma pessoa intersexo. E aí a gente coloca de uma a cada 100 é um número muito alto. A gente precisa informar isso, a gente precisa mostrar que essas pessoas existem. Tem um artigo muito recente da Natural, a revista mais importante da revista biológica, né? A Natural é uma revista biológica mais importante, um periódico mais importante de biologia no mundo. Ele lançou um artigo em 2015, né, falando dessa porcentagem de 1%. Né? A Natural, a Cell, a Science, elas lançaram artigos falando sobre essa porcentagem. Né? E daí a ONU só se manifestou republicando essa porcentagem, que varia de 0,05%, que é os casos mais raros de intersexualidade, que daí entra o que antigamente era chamado de hermafroditismo verdadeiro, que, como eu já falei, que é o intersexo gonodal verdadeiro, até os mais comuns, que chega a 1,7% da população. Né? Daí a gente faz um grau aproximado, que é 1%. Então, mas o dado varia de 0,05% a 1,7%. Né? Mas o que não falta são dados biológicos para isso. Só que as pessoas escondem, porque se a gente discutir esse tipo de dado, que não falta dado, né, você vai quebrar um padrão de gênero binário que foi construído em cima de o quê? De religião dominante, abraâmica, judaísmo, cristianismo e islã, que criou-se que só se existe macho e fêmea e que Deus só criou isso. Né? E é algo que é abraâmico, né? Porque se você pegar culturas orientais como o budismo, né, e shintoísmo e tal, não se tem tanto essa crença tão firmada assim, né? Principalmente o budismo, né? E o hinduísmo não é tão assim. Você tem existe a energia masculina, existe a energia feminina, mas existe a intersecção entre o masculino e o feminino que convive harmoniosamente, e até o masculino contido no feminino faz parte do equilíbrio, né? As rígidas, né, a apresentação e tal. Eu queria só colocar a questão da invisibilidade. Existe toda uma política para que se torne invisível a pessoa intersexo, desde o nascimento. Por que eu não ponho o campo ignorado? Porque aí lá embaixo, na declaração de nascido vivo, eu tenho que preencher a questão congênita e o que foi. Então, isso, quando vai para um dado estatístico, não entra. O meu filho não entrou em estatística nenhuma. E todas as outras mães que eu conheci não entraram, porque quando eu não faço o preenchimento correto, eu estou anulando o dado.
E aí entra outra questão também. As próprias pessoas, depois de adulto, que se descobrem, são poucas as que têm assim, esse enfrentamento do mundo de falar, sou intersexo, e enfrentar tudo isso. Eu conheci vários casos de pessoas que pedem para não falar. E de mães também, olha, não, fala assim, meu filho não era igual ao seu, meu filho não é intersexo, meu filho eles tiveram uma dúvida quanto ao sexo e já foi resolvida. Então, isso torna tudo invisível. Então, a gente pode considerar que esse número possa ser maior que 1%. Sim, se os dados fossem tabulados, né, a gente tem ideia do que é tabulado, né, do que é investigado, do que é analisado. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente não é analisado. Esses dados que a gente fala são dados internacionais de países que fazem análise, né, e que aqui a gente não tem. A gente é uma população que é uma população mestiça. A gente não sabe como o fato de a gente ser uma população mestiça, ter uma mistura de genes, o que isso pode assim proporcionar. A gente sabe que quando a gente mistura gene, a gente aumenta a diversidade. Quem sabe a gente não aumentou a diversidade, inclusive de sexo? Às vezes a porcentagem de intersexo que pode ser maior, porque a gente misturou, né? Mas como a gente vai saber se a gente não tabular? A gente não ter dado, mas a gente faz de acordo com dados internacionais, né? E os países que mais tabulam é a Austrália, né? Que a Austrália, mas por quê? Porque tem a OI lá, né? Que é a Organização Internacional Intersexo de lá, né? Que eles são ativistas bem fortes na área lá, eles conseguiram bastante avanço lá, militando lá, né? Tem a OI Europa também, né? Que é bem forte, que também está com TGEU, que fala, né? Às vezes eu falo a pronúncia errada, por isso que eu sempre olho para o Tchê. Estou falando certo, você me corrige, porque o meu inglês é péssimo, então eu olho. Estou falando certo. E daí o TGEU, que é o transgrupo lá europeu, lá, que tabula os dados, que pressiona lá as agências internacionais para estar investigando, tabulando os dados certo, porque para ver se está fazendo tudo certo, que eles fazem essa tabulação, pressionam o governo para estar tabulando, para estar investigando, para estar olhando para a população, né? E daí os dados eles vêm, né? Porque estão de olho, estão olhando ali para ver se a população está sendo acompanhada, né? Mas aqui no Brasil é a Deus dará. As palavras, elas trazem um significado. Só vou fazer uma pergunta antes que eu esqueça, porque acho que essa é bem importante, daí eu passo. Eu sou curioso também. As palavras, elas trazem um significado e uma carga histórica, e é por isso que é importante a gente aprender os termos corretos, né? Porque as palavras, elas ajudam a gente a criar e a redefinir modelos mentais. E daí eu aprendi que hermafrodita é uma palavra que a gente deveria evitar, né? Que o certo é intersexo. Alguém de vocês quer explicar para a gente o porquê? Então, hermafrodita vem do mito grego, do Hermes e Afrodite. Supostamente eles tiveram um filho, era um filho menino mesmo, que era o hermafrodito. E tem várias versões dessa lenda, né, mas, de forma resumida, o hermafrodito conheceu uma ninfa, a ninfa se apaixonou por ele nem tanto por ela, ele estava se banhando nu num lago, a ninfa entrou no lago, agarrou ele, rogou aos deuses que fundissem os dois num corpo só. Aí ele, meio perplexo ali com a situação, ele também rogou aos deuses que amaldiçoasse o lago. Então, todo mundo que se banhasse ali, né, as mães que se banhavam ali, os bebezinhos nasciam como ele. Né? Então, isso vem lá do mito, né, uma coisa que distancia muito da realidade. E também, hermafrodita era reconhecido só a pessoa que era o intersexo gonadal verdadeiro, né, que tinha ovários e testículos, ou que tinha o genital ambíguo completo, né, pênis e vagina. E isso é uma porcentagem pequena dentro do que é intersexualidade. Intersexo, a palavra intersexo quer dizer literalmente entre os sexos. Então é muito mais adequado intersexo do que hermafrodita. Fora também o contexto cultural da palavra hermafrodita, né? A gente teve nos tempos passados aí aqueles freak shows, né? Que eram shows de curiosidade. Aí você passava lá na frente, veja o hermafrodita. Aí tinha a pessoa lá exposta, né? Como tratada ali meio que como um bicho, nem uma pessoa, né? Existia o mito de que pessoas intersexo tinham problemas mentais. E eu lembro que eu estava tendo uma aula de genética, isso não faz muito tempo atrás, e no material que estava lá ainda falava, né, grande possibilidade de problemas mentais. Eu fiquei, nossa, eu não conheço, não que não tenha, né, aquela coisa, pode ser que tenha uma patologia ali, pessoas intersexo também nascem com patologias, né, assim como as pessoas diádicas, mas não está necessariamente associado uma coisa à outra, né.
Então, vem todo esse contexto negativo junto com a hermafrodita, né? Intersexo é muito mais adequado. E mais abrangente, né? Sim, sim. Era uma pergunta de uma planta, mas foi respondida. Era exatamente isso. Eu queria perguntar para a Thaís, né? Dado que você, apesar de estudar, etc., no momento que seu filho nasceu, eu queria saber um pouco como você se sentiu, mais profundamente, a situação, a parte da questão da doença, da cardiopatia e da outra doença que você citou, e como seu marido reagiu. Então, eu falo que a gente não é um casal padrão heteronormativo, que eu acho que sofre muito mais numa situação dessa. A nossa preocupação era muito grande com a saúde, com a cardiopatia. Era um bebê que, desde 12 semanas, podia vir a óbito na minha barriga, e a gente queria muito. Então, essa questão mesmo sexual para a gente, não, assim, na gravidez, no parto, não abalou. Começou a me abalar, e eu acho que criou até uma certa revolta quando eu vi a situação assim, do que eu não conhecia, porque, para mim, eu não sabia dessa questão das cirurgias de adequação, nem das hormonizações que eles fazem, porque muitos bebês eles dão hormônio para alterar, né, o genital, e nem da questão dos não registros. Então, até o nascimento, a gravidez, para a gente, tranquilo, a gente já tinha escolhido um nome, deixamos ele mesmo, e, sabe, coisas assim, a gente não estava muito preocupada. Teve gente que, realmente, em relação à questão intersexo, não. E meu marido até me espantava, porque me espantava muito, porque quando nasceu, e aí as pessoas assim no hospital perguntavam, né, a moça do lado tinha tido uma bebê, e aí às vezes vinha horários de visita, a gente ficou mais tempo que os outros no hospital, então as pessoas às vezes, é menino ou menina? Aí ele respondia, a gente não sabe, os dois ou nenhum, a gente não sabe. E ele respondia muito naturalmente para todo mundo. Daí eu pensei, nossa, tranquilo. E aí, para a gente, falar a verdade, essa questão, igual uma vez, uma entrevista que a gente foi, perguntaram até para a gente, se você pudesse mudar e nascer intersexo, você mudaria? Nunca pensei nisso, não mudaria. Eu mudaria o coração dele, porque meu filho faleceu por causa do coração, e não por ser intersexo. Então, assim, para a gente, realmente, não. Só que o que incomodou demais foi a falta de estrutura, por exemplo. Nenhum médico soube dar uma... Eles se contradiziam na nossa frente em relação às condutas. No hospital, um dia a técnica de enfermagem entrou chorando no quarto porque as amigas pediam para ela tirar foto no celular da genital dele para mostrar para os outros, e ela não ia fazer isso, porque ela tinha ética. E ela falava, ele é um bebê igual aos outros, normal. Tanto que o desenvolvimento dele cognitivo era normal, apesar até da questão neurológica. E a questão assim, então ela entrou chorando no quarto. Eu pensei, nossa. Aí às vezes o pessoal pergunta também, foi algum psicólogo, alguém conversar com vocês? Não, e às vezes eu penso, graças a Deus que não foi, porque talvez viria no sentido de, olha, precisa fazer a adequação, nós temos que te preparar para isso, porque os materiais que eu busquei depois são muito binários e me incomodam, são materiais que forçam você a decidir qual sexo seu filho tem que ter, sendo que ele já tem um sexo definido, que eu falo que é a questão do espectro mesmo, ele é intersexo, perpassa tudo isso, é uma questão biológica, tem que aceitar que existe. Então, assim, em termos do nascimento, em relação à questão sexual, realmente, para a gente, por incrível que pareça, foi tranquilo. E, às vezes, tem mãe que me liga chorando, desesperada, porque o filho é intersexo e o marido quer largar, quer separar, e ela quer cirurgia, não quer cirurgia, o marido quer, ou ao contrário, já fez a cirurgia e tal, tudo mais. E aí, a hora que eu conto, olha, meu filho tinha uma cardiopatia grave, faleceu, não sei o quê, eu era muito feliz com ele e tudo mais. As pessoas, teve uma mãe que falou, nossa, eu estou até com vergonha de estar chorando porque meu filho é intersexo, sabe? Então, eu acho que tem que romper. E aí eu estava numa banca uma vez de um TCC na faculdade que eu dava aula sobre gênero, e todos os alunos meus que eu dei aula na biologia, na química, tudo, eu ensino eles macho, fêmea, intersexo, bem assim, né?
E aí eles acabam me chamando para as bancas, né, de TCC, e uma outra professora na banca pegou e falou assim para mim: nossa, Thaís, você fala que você fazer doutorado, estudar, fez com que você não quisesse que seu filho passasse por uma adequação e tudo mais, lidasse de forma mais natural. Eu já teria postura contrária, porque eu ia pensar: nossa, um amigo meu de faculdade, livre docente, em urologia, falando que meu filho tem que operar, lógico que eu ia fazer. Ele é livre docente na área, porque eu questionei o livre docente, né? E eu falei: não, mas os estudos que eu tinha sobre gênero, sobre sexualidade, fez com que eu pensasse: qual o problema? E se meu filho for trans, por que eu tenho que definir a questão sexual? E se ele for não binário? Então, assim, para mim já era outra. Eu acho que a questão nossa pessoal não influenciou tanto, igual eu vejo em outras mães. Até essa coisa de falar: meu filho é intersexo. Ninguém fala. O pessoal fala assim: eu conheço mais 2 mães só que falam, assim, abertamente para todo mundo. Vocês sabem quem são. Só tem mais 2 mães que eu conheço. O resto até conversa do assunto, mas não vai. Teria sexo ignorado, mas não vão preencher ignorado. Não vão. Tem alguma saída? Vocês conhecem alguma criança que não tenha sido, que seja intersexo e não tenha sido enquadrado como masculino ou feminino? Eu não conheço nenhum como ignorado. Juridicamente, até porque quando você vai nas promotorias, eles também não sabem do assunto. A gente que começou a trazer mais essa questão, tudo, e quando levou para a OAB, até por eu estar na Comissão de Diversidade da OAB, esse assunto que eles começaram a discutir um pouco mais, que hoje é uma das instituições que dá apoio, mas ainda não chegou na prática médica isso. Então, é bem complicado. A nossa proposta é que, no Brasil, tenha o terceiro gênero. Terceiro gênero enquanto reconhecimento legal, para que pessoas, né, e daí isso abra para pessoas trans também, no caso, mas, assim, a priori, terceiro gênero, para que proteja as crianças intersexo. Nasceu uma criança intersexo, não importa ali, não. Criança intersexo, terceiro gênero, vai ser deixado como terceiro gênero. Se depois essa criança cresça, se identifique com o masculino ou o feminino, você troca. Ainda mais que hoje a gente tem, né, o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, que hoje a gente facilita, né, a mudança de nome e gênero, né? Você vai no cartório e mude, a pessoa vai lá e muda, né? E depois, se quiser mudar, muda, mas vai ser reconhecido para proteger essa criança enquanto indivíduo ali, né? Para que ela não passe por cirurgia mutilante, né? E também que se proíbe esse tipo de procedimento no Brasil, porque não tem o porquê. Não tem risco de vida para a criança, ela não precisa passar por uma cirurgia dessa. Ela precisa decidir. A diferença de uma cirurgia dessa para uma cirurgia trans é mais que óbvio, a gente precisa falar. A gente precisa falar por quê? Porque sempre vai ter aquele conserva que vai vir falar que, então por que vocês defendem procedimento para trans, não é mutilação? Não, não é mutilação. Primeiro porque a pessoa trans ela quer fazer a cirurgia. Ela decidiu, ela já tem capacidade, já tem maturidade para saber qual é a sua identidade. Exatamente. E a cirurgia trans é feita em uma genital já maturada, ou seja, desenvolvida. E a genital já tem ali o desenvolvimento já adequado para fazer o procedimento cirúrgico e preservando todas as terminações nervosas. Vai ser uma genital que vai dar prazer para a pessoa. A genital que é feita num bebê, ele não tem consentimento, não tem autonomia e não tem independência para decidir sobre a cirurgia. A genital ela é pequena, não tem como você preservar tecido nervoso ali. Você vai mutilar porque a pessoa não tem autonomia. Você não vai conseguir preservar tecido nervoso e a pessoa vai crescer. Você não vai transar por ela, né? Porque nenhum dos médicos vai lá vai deitar pela pessoa, né? O Tchê está aqui para falar sobre isso, né? Tem vários casos de neuralgesia depois da cirurgia. O que é isso? É dor. Fica uma dor crônica. A pessoa fica tendo dor crônica no lugar da cirurgia. E a base de remédio para passar. Então, além de você não ter prazer, não ter orgasmo, você fica com dor crônica. Para sempre. A base de remédio. Porque vai lá e corta nervo, corta músculo, nervo, lesa,
a musculatura, a pessoa fica sentindo dor, dor, dor. Imagina você ter dor no genital para o resto da sua vida? Por algo que você não decidiu. Por algo que você não decidiu. E uma região super sensível. E é um pouco oportunista, porque as mães também estão no pós-parto. Estão super sensíveis. Então, vem alguém com uma argumentação mais... né? A mãe também não está numa condição de decidir sobre esse assunto. Eu falo assim, até o primeiro ano de vida de uma criança, a mãe está bem alterada até... E é a hora que normalmente são feitas essas cirurgias, né? Eu acho que... E outra coisa que a gente precisa tocar bastante é sobre criança trans, que eles gostam também de comparar com criança trans. A criança trans, ela começa a trazer isso jovem, mas a criança trans traz. Ela traz esse discurso, não é imposto para ela. O bebê intersexo é imposto para ela. O bebê não fala, não manifesta, vão lá e operam ele sem autonomia. A criança trans, ela vai trazendo dados, ela vai manifestando que o gênero dela está inadequado, mas em nenhum momento é imposto nada, nenhuma cirurgia é feita em criança trans, ao contrário do bebê intersexo, né? O que se tem é um acompanhamento psicossocial. A gente precisa pontuar isso, porque geralmente vai ter... Eu falo conserva, gente, porque, né? Enfim, mas porque umas coisas, porque você vê que a pessoa traz uns discursos, pronto, porque ela não para pensar. Ela não pensou sobre aquilo, sobre as problemáticas que envolvem, sobre as consequências daquilo. Sim, né? Porque quer comparar uma coisa com outra, sabe? Não é. Trans não fere a cirurgia feita em pessoa trans, não fere a autonomia e independência do sujeito. O acompanhamento em criança trans não fere a autonomia do sujeito da criança, não fere a autonomia dos pais. Os pais participam ativamente do tratamento, né? E o tratamento é só psicossocial, não tem hormônio envolvido. O máximo é bloqueio na puberdade. Bloqueio, não é hormônio. Bloqueio não é hormônio. Isso é uma falácia e uma mentira. Tá? Agora, a criança intersexo é operada e hormonizada, sim. Isso não falta é dado. Porque, além da cirurgia que é feita quando é bebê, depois tem a hormonização, que acontece ao longo da infância. E, inclusive, eu ouvi falar de moldes, né? Tem uns moldes que se usa para formar a cavidade vaginal. Sim. A gente que é adulto, que eu fiz a minha cirurgia, eu usava aqueles moldes horrível. Uma coisa horrível, que aquilo a gente é adulto. Eu tinha que ficar penando com aquilo para colocar aqueles moldes, porque ele tinha que sentar naquilo, ele ficava sangrando, escorrendo pelas minhas pernas. Era horrível. Imagina um bebê. E vocês já viram como que faz para usar molde em bebê? Sim. O bebezinho está lá chorando e a mãe tem que pôr aquele molde e ficar fazendo assim. Imagina o trauma psíquico para a criança, porque a criança está lá chorando. Vou imitar aqui. E a mãe vem, abre as pernas da criança e enfia algo na perna da criança. Imagina isso para psique da criança. Ela olha para a mãe, que é algo que tem um carinho, que representa afeto, emoção. Ela olha para a mãe abrindo as pernas dela e enfiando algo que provoca dor bem na região genital. Imagina a consequência psíquica sexual para a criança. O que ela vai associar? Se uma figura de amor abre as pernas dela e enfia algo na genital. Como que ela vai crescer isso emocionalmente? Como ela vai lidar com o sexo futuramente? Sabe? É algo que não se pensa. É tortura, né? Uhum. É tortura. É tortura. Porque a gente que faz a cirurgia, que é adulto, sofre para poder construir a neovagina. A gente faz porque a gente quer ter uma vida sexual ativa, né? E tá com a sua genital de acordo com o seu sexo psíquico, né? Mas sofre consciente, porque você quer, e é sofrido usar aquele molde. E são vários moldes, porque você começa com o molde fininho e o molde pequeno e vai aumentando, né? Até o molde específico do tamanho de um pênis padrão. Né? Na criança não tem isso, mas mesmo assim, um molde chega a um molde mais ou menos assim. Imagina um bebê. E totalmente desnecessário, porque a criança não vai transa, transar. gente. Criança não faz sexo. A gente não tem essa discussão, criança não faz sexo. Por que daí agora... E os conservadores apoiam esse tipo de cirurgia, gente. Mas não é eles que falam que criança não faz sexo? Eu não estou entendendo, gente. Mas, enfim. Você quer? Alguém tem levantou a pergunta? mão. Vou levar o microfone. Olá, bom dia. Eu queria saber, para vocês, qual que é o papel das empresas para ajudar na questão das pessoas intersex. Eu ia falar intergênero, intersex. E o que vocês têm visto as empresas fazerem que são boas práticas e que a gente poderia replicar aqui na Cargill? Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui já é um exemplo.
né, de vocês conscientizar funcionários, possibilitar isso. Por quê? Porque vocês fazem vou chamar de roda de conversa. Tá? Porque a gente está tendo uma roda de conversa. Vocês produzem multiplicadores, porque quem está aqui vai levar para outras pessoas, vai levar para familiares, às vezes tem alguém em casa que já ouviu falar, ou que tem algum familiar, né, vivenciando isso, já alguém que vai estar sabendo, que vai, às vezes, dar uma orientação, alguém que tem um filho que acabou de nascer, ou que tem um vizinho que está passando por isso, que daí a gente pode dar uma orientação, avisar. Já é uma forma, já acho que é um multiplicador. Também, se alguém na empresa está passando por isso, já é uma forma de vocês incluírem dentro da empresa essa discussão, né? Tem um funcionário que está passando por isso, ou que descobriu isso, né? Às vezes está fazendo uma transição de gênero. Porque se o funcionário descobriu isso agora e está buscando tratamento, entre aspas, eu falo tratamento por causa da questão da hormonioterapia, né? Porque não é tratamento porque está doente. Tá? Vocês podem ajudar facilitando esse processo, né? Eu acho que isso, assim, e também fazer parcerias, fortalecer isso enquanto mercado, né, enquanto ação, né, porque às vezes a gente não sabe enquanto, eu não posso falar isso, mas enquanto a gente não sabe qual vai ser a perspectiva do Brasil daqui para frente. Então, né, então, mas pelo menos enquanto mercado facilitar esse processo. Né, porque a gente não sabe como o Brasil vai ser daqui para frente, então, pelo menos enquanto mercado, facilitar a discussão de gênero, a discussão de sexualidade, porque ninguém vai calar o mercado, tá? A não ser se queira perder dinheiro. Tá? Então, pelo menos é uma maneira de você manter o discurso de gênero, discutir a diversidade de sexo, principalmente que não existe só apenas macho e fêmea, que existe intersexo. Você discutindo isso dentro da empresa, no mercado, onde que a gente tem trocas, né? Isso já está possibilitando ajudando as pessoas intersexuais. Né? Porque, às vezes, vamos pensar, por exemplo, na questão de países que são muito conservadores. A gente está tendo mudanças em lugares árabes, por exemplo, por causa de empresas. Empresas que estão indo para lá e estão levando essas discussões. Justamente porque o Estado não está possibilitando essa discussão, porque o Estado é repressor. Mas empresas que possibilitam essa discussão, ajudando funcionários, possibilitam a discussão dentro da sociedade de uma forma sutil, mas já é um avanço. Então, acho que a empresa pode ajudar nesse sentido. Não sei se eu fui clara. Eu posso colocar... Foi você, Chi, que me colocou uma vez a questão no seu trabalho, que às vezes as pessoas não sabiam como se referir a você. É verdade. Porque a pessoa intersexo, às vezes, tem o fenótipo, né? Mas é andrógeno. Às vezes, você olha, você vê características femininas, masculinas, e, às vezes, as pessoas não sabem, né, como lidar. Aí eu acho que era legal, Chay, falar um pouco. É verdade, falar essa questão do nome social, né? Tem essa questão dos pronomes, né? É muito comum as pessoas não saberem que pronomes usar, no meu caso, ou me tratarem no feminino, no masculino, apesar de que eu não sou aquelas pessoas que cobra que sempre me tratem com pronomes neutros, né? Eu aceito, digamos assim, eu tolero que me chamem com pronomes femininos e masculinos. Mas o ideal, para mim, é pronomes neutros ou não usar a referência com pronome, né? Só chamar pelo nome mesmo. E foi muito difícil, no local onde eu trabalhava antes, que as pessoas entendessem isso. Eu tive que explicar muitas vezes. E a empresa supostamente tinha uma política de inclusão e tal, mas eu acho que precisava ser mais debatido. Por isso que eu acho muito importante o que vocês estão fazendo aqui, né? Trazer as pessoas para conversar sobre isso, para a gente trocar ideias sobre isso, para a gente criar um entendimento, né? É Elo, no meu caso, mas eu prefiro que só chame pelo nome e não use pronome, mas se precisar usar um pronome neutro. Não, a gente tem... É que isso aí já entra em neolinguagem, né? O português ele é uma língua meio machista, então o neutro supostamente seria o masculino, e não tem como a gente se referir a uma pessoa sem usar ela, ele, ou a, ou o, né? Então, existem algumas pessoas aí dentro do movimento LGBT que estão tentando divulgar essa... É um neologismo, né? A gente está pegando a língua portuguesa e está tentando adaptar, né? Porque os tempos mudam, a cultura muda, a língua tem que evoluir junto, né? Até de forma natural isso acontece. Então, você tem alguns pronomes não binários, como ilo, elo, elde, ele. Aí fica a escolha da pessoa, né?
Então, esse do X, tem um comentário que está sendo muito feito agora, que aqueles softwares que fazem a leitura de palavras para pessoas com problemas de visão, né, visuais, ele não consegue ler com o X. Então, a gente está recomendando usar o E no lugar do X. Que aí, no caso do ele e ela, não dá certo, porque vira ele, né? Então, aí elo, ele... Enfim. Tudo bem? Na verdade, eu queria mais fazer um comentário, talvez pensando várias coisas aqui e compartilhar isso com vocês. Estava conversando com a Tânia. Dentro dessa temática de inclusão e diversidade, acho que um comentário que a Thais fez, que me fez despertar uma reflexão, com relação... Acho que não é nem quando a gente fala dessa temática mesmo de inclusão, a gente não está falando necessariamente de questões que são de uma ordem, como posso dizer, ideológica, de preconceito que você tem, mas é mais uma questão social, né? Porque assim toda a estrutura social que a gente tem construída, ela é pensada no modelo binário, né? Assim, de homem, mulher, um registro de recursos humanos. Você é homem ou mulher, a estrutura jurídica que a gente tem, ela é construída dessa forma, né? E eu acho que o que a gente está promovendo hoje aqui é esse pensamento justamente para ter também bases jurídicas e legais para ter uma tratativa diferente, né? Não é somente uma questão ideológica de religião, mas e também esse olhar ele traz a questão de inclusão também por ter essa perspectiva diferente, né? A partir do momento que você tem uma sociedade que constrói que você só existe enquanto você é homem ou mulher, você está excluindo todas as pessoas que não se incluem dentro desse modelo, né? Então é interessante, fazendo uma analogia, né? Assim, a gente tem como a Thais comentou, a gente tem um modelo médico, a medicina ela vê esse olhar, no caso, que se você é dentro do padrão, se você não está dentro do padrão, você está fora, né? Assim, você não se encaixa nesse modelo. Pessoas, por exemplo, com deficiência, você ainda elas têm uma temática, têm um modelo para tratar essa inclusão por ser uma questão física. Mas quando você constrói um modelo pensando no gênero, se você é homem ou mulher, se você não está nenhum dos dois, você não existe. Eu acho que é uma coisa muito séria para a gente se pensar. Então, acho que é isso que enfim, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas é justamente sobre isso, que é uma questão social e é uma questão de inclusão por conta disso, né? Se você não é homem ou mulher, você não existe. Para mim, isso foi muito forte, assim. Tem uma pergunta aqui da Natália Gastardo, de Mairink, e ela está perguntando se vocês podem passar alguma dica de como criar a criança intersex de forma neutra, da hora de... Na época, até quando eu entrei no doutorado com um tema, né, em relação, eu estava pesquisando a sexualidade de adolescente, o uso da internet e tal. E aí eu pedi para o meu orientador, quando meu filho nasceu, eu falei, nossa, diante de todo esse percalço, porque nem o pessoal da área de direitos humanos na universidade que eu estou sabiam explicar, eu falei, eu quero mudar minha pesquisa de doutorado. Eu mudei para educação da criança e adolescente intersexo. Eu diria assim, está em pesquisa, em desenvolvimento. Mas o pouquinho tempo de convivência que eu tive com meu filho, a gente tentava o quê? Apesar de a gente usar os pronomes sempre no masculino, porque ele acabou sendo registrado masculino, mas a gente tentava, até porque eu pensava na questão do termo quê? Assim como uma pessoa trans, ela pode transitar ele também poderia, então eu usava... Eu nunca me apeguei muito nessa questão do termo mesmo. Mas a gente procurava oferecer brinquedos, que são ditos... assim, né, as pessoas dividem brinquedos por gênero, mas eu dava acesso a ambos. Questão de roupa na cor. A gente acabava colocando uns rosa, umas coisas, e às vezes as pessoas... Tinha vizinhos que se incomodavam no condomínio que a gente morava, né, porque a gente era família e ideologia de gênero, né? E aí teve vizinhos que parou de conversar com a gente, eu não deixava meus outros filhos brincarem, porque a gente era da ideologia de gênero. E é ridículo, mas me excluíram do grupo do condomínio de compra e vendas, porque eu falava, eu
sei lá, daí meu outro filho quis uma buzina rosa uma vez, eu comprei para ele pôr na bicicleta, e isso foi motivo de muita discussão. Então, coisas assim que você pensa, né? Crianças são crianças, não são, e bebês são bebês. E aí a gente for pensar, pessoas são pessoas. A gente não tem que pensar é masculina, é feminina, não sei o que é isso ou aquilo. Então, a tentativa era de uma educação mais não binária mesmo, que eu acredito que essa educação seria ideal para qualquer criança, e não só para criança intersexo. De não restrição. Né? Não restrição. E de, realmente, as pessoas... A gente tentava meio que até que uma vez, né, a notícia saiu lá num site local, no jornal da cidade, todos os comentários que apareciam eu já respondia embaixo, porque sai uma notícia sobre a dificuldade de registro num bebê intersexo. Né? Eu dei entrevista até para a visibilidade do tema. E aí saiu publicado, né, em jornal, e saiu no site. Cada comentário que vinha, eu comentava embaixo, porque eu percebia o quê? Se eu deixo livre, né, a mãe controladora... Teve comentário lá. Ai, Deus, nossa, é o fim dos tempos. Aí, elas lembram de tudo isso, porque... Mas, assim, teve fim dos tempos. Aí eu escrevi assim, não entendi fim dos tempos. Aí a hora que a pessoa vai... Porque entra pelo Facebook, nesses jornais, e via que era a mãe e o pai da criança comentando, acabou o comentário. Então, tinha muito isso, né? Tipo, é meio que assim, nossa, fala com a gente. Agora, então, é muito importante a questão da família mesmo, de não restringir, né? Não restringir, e da família, assim, de se impor e e defender. Falar sobre o tema, né? Sabe, não esconder. Né? E também não deixar que os outros discriminem. O nosso tempo passou agora já 3 minutos. Eu vou pedir para cada um de vocês dar uma mensagem final do que vocês gostariam que os ouvintes levassem para casa. Depois a gente vai postar no YouTube também, então a gente espera que essa mensagem seja mais reverberada. Então, uma mensagem final para as pessoas levarem, cada um de vocês. Eu acho que a minha mensagem final é: pessoas intersexo existem, mesmo a lei não reconhecendo, a medicina chamando de patologia, a gente existe, é fruto da natureza. E se tiver alguma pessoa intersexo assistindo, se futuramente tiver ou se tiver agora, se aceite, sinta-se confortável com quem você é, não tem nada de errado com você. Nossa, o que eu falo depois dessa? Então, nossa, eu não sei o que falar depois dessa. O que eu posso falar é assim... Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Então, gente... Fala das páginas. Isso, então eu vou falar das páginas. Então, eu vou falar assim, gente, se você precisar de ajuda, você é pessoa intersexo ou pessoa trans, trans e intersexo, procure a gente, procure a Visibilidade Intersexo, a página no Facebook. Procure a gente na internet. Oi? Procure a gente na internet, nossos perfis pessoais também, o meu Dione Freitas, Chay Bintercura, Thaís Emílio, Thaís, né? Beto, tá. Thaís Beto, tá? Procure no canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Dione Freitas, é só colocar Dione Freitas lá, vai ter vários vídeos, porque a gente está aqui para poder divulgar a causa e o conhecimento da questão intersexo, tá? Porque eu vejo como missão divulgar a intersexualidade, divulgar que não existe só apenas macho e fêmea, existe intersexo também. E a natureza fez a gente assim. Né? Ideologia de gênero é a pessoa achar que só existe a binariedade. Isso que foi construído. Isso sim foi construído. Né? A natureza ela é diversa. É isso. Muito obrigado. E assim, para mim é mais para as mamães e papais, né? Teve um bebê intersexo, não mutile seus filhos, não vão nessa conversa assim de adequação sexual, de hormonizar. Muitos não são operados, eles dão hormônios desde o primeiro mês de vida para o genital e alterando. E são hormônios mesmo para bebê. Então, assim, é uma coisa muito agressiva. Então, assim, vai para isso, aceite seu filho na condição que, assim, tem pais que acham que isso é um defeito, né? Vou usar um termo bem, que é o que eu escuto às vezes, né? Mas
eu, como mãe, eu falo, olha, quando alguém me pergunta, eu queria meu filho comigo, vivo, intersexo. A questão cardíaca levou meu filho, mas ele ser intersexo não levou ele embora. Entendeu? Então, eu acho que para os pais tem que pensar muito quando entram em depressão, porque um filho é intersexo. Isso não é motivo de depressão. Bem, motivo de luta, né? Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela coragem de vocês.